Olha eu aqui de novo, mais um Artefato no ar e se prepare para mais um programa. Hoje vamos falar sobre música, teatro, feminismo negro, produções para a internet e artes visuais. Teremos um bate-papo revelador com a youtuber Nathalie Neri. Ela vem falar com a gente sobre empoderamento e feminismo negro e nos contar sobre a rotina de produção para o canal dela no YouTube, o Afros e Afins. Você vai ver também a segunda parte da entrevista sobre o espetáculo Rita Lee Mora ao Lado. A atriz Mel Lisboa e o diretor Márcio Macena falam sobre a diva do rock e nos contam curiosidades que marcaram essa temporada do musical. E no quadro Mapeando, conheça o trabalho do operário das artes, o artista visual Jorge Roberto Emiliano. Na semana passada, nós já vimos um pouco sobre o processo de produção do espetáculo Rita Lee Mora ao Lado. Hoje a gente confere mais algumas curiosidades sobre este musical que passou por teatros de todo o Brasil. Se tem algo que é inquestionável é que a Rita Lee é uma artista inspiradora. Além de nos envolver com tantas canções, ela também inspirou, é claro, o escritor Henrique Bart, que é quem fez a sua biografia. E a partir desta obra surgiu o espetáculo musical Rita Lee Mora ao Lado, que é também realizado por tantos fãs da diva do rock. Vamos conferir. Você, como fã da Rita, qual a importância dela para a música, né? Ela quanto artista, como você vê? Nossa, é uma importância gigante, né? Porque a Rita, além de ser essa artista que a gente conhece, compositora, incrível, uma mulher sempre foi politizada demais, né? Sempre foi a mulher, não só artista, né? A mulher tem uma importância na história desse país gigante. A figura feminina marcante. A figura feminina marroqueira, né? Quando ela começou, não existia isso. E é engraçado a gente ver na plateia, tem desde pessoas de 80 anos até crianças de 10. Então, assim, ela atinge todas as pessoas. E se vocês quiserem cantar assim comigo empolgadamente, titia vai ficar bem feliz. Levava uma vida sossegada. Em relação às escolhas das músicas, mas porque a obra da Rita é incrível. E você, quanto fã, sofreu muito ali para decidir o que entra, o que não entra. Como que é esse processo? Sofri, eu que resolvi fazer a trilha, que é assinar a trilha. Eu falei, bom, eu estava escrevendo, eu falei, vou escolher as músicas. E a primeira vez que eu fui conversar com o empresário da Rita, eu cheguei com uma lista de 78 músicas. Só isso? E ela falou, bom, a peça vai durar 5 dias, né? Para tocar todas essas músicas. Foi muito difícil. Tem muita coisa boa, eu como fã gosto de tudo. E escolhi essas que eu gostava mais, que eram imprescindíveis, todas eram imprescindíveis. E no final realmente não cabia. Então um processo muito triste foi de pensar qual música realmente ajudava a contar a história e qual música só porque eu queria colocar, porque eu sou fã. Músicas como Mutante, ficou fora, Caso Sério, Maria Mole, que eu adoro, vários, enfim, 30 e tantas das 70 que ficaram de fora. E tem as músicas de outros artistas também, né? Como você disse, que ajudam a contar essa história. Porque não dava para não ter. Né, se não tivesse os outros artistas, talvez pudesse ter mais Rita Lee na trilha. E o público se surpreende um pouco, eu ouço muito isso. Pô, achei que ia ver só Rita Lee. E aí vem uma história musical brasileira assim, de 50 anos, né, se passando aqui. Não, assim como mostra no musical como a Rita conheceu o Roberto de Carvalho através do Ney, tem uma coincidência da sua vida aí que interage com isso também. É, né? Foi gozado porque a gente percebeu isso nos ensaios, assim, nem eu tinha me dado conta disso. Não lembro agora se fui eu, acho que fui eu que falei. Falei, cara, que gozado, agora que eu tô me lembrando que eu conheci meu marido num show do Ney, em Mato Grosso, que
Depois, nos bastidores, eu fui falar com os músicos, com o Ney, fui falar com as pessoas e eu conheci ali. E ele também era músico do Ney, né? Músico do Ney. Ele é até hoje, ele toca com o Ney até hoje. Então, é engraçado, né? Sim, com certeza, uma boa coincidência, né? Agora, eu é que tenho certeza que você é o Erasmo do meu Roberto. Você iniciou no processo dirigindo, né? E hoje você também tem um personagem, você também atua. Então eu queria que você dissesse um pouco sobre essa experiência. Como é ver o espetáculo, depois de um determinado momento, de dentro, né? De cima do palco? Primeiro, eu não queria mais ser ator, tá? Eu já não atuava Já há tinha 15 desistido. anos. 15 anos que eu não atuava mais e não esperava mesmo. Mas um dia, em 2014, depois de um ano em cartaz, um dos atores ficou doente e a produção me ligou às 5 da tarde e falou: Márcio, o Nelson ficou doente, não tem quem faça o personagem. Eu falei: não, eu faço então, porque eu tinha escrito. Eu falei: eu sei o texto, eu sei a música, eu vou lá fazer. E fui lá e fiz só esse dia. Aí no dia seguinte fui fazer de novo. E acabou que esse ator não pôde mais voltar e eu acabei ficando o último ano e pouco fazendo esse personagem. Agora é muito estranho, porque eu passei um ano assistindo daqui e com um olhar crítico e minucioso sobre a estética do espetáculo, sobre se a direção continuava sendo respeitada. E aí quando você passa para o outro lado, você vê de uma forma que é bacana, porque me fez ser um diretor muito mais sensível com o que acontece lá dentro, porque dentro daquela caixa preta ali tem uma coisa que acontece que é inexplicável. Hoje eu sei que o resultado que a plateia tem do espetáculo é muito mais pela sinergia que aquelas 19 pessoas ali dentro têm entre si do que o que foi o processo de direção numa sala de ensaio, sabe? E agora, prestes a se despir da Rita Lee, né? O que vai ficar da Rita em você? O que você acha que te mudou de todo esse processo, de todo esse período de espetáculo? Eu acho que eu aprendi muito, muito. Sobre tudo, sabe? Eu nunca tinha feito um musical, assim, para começar. Então, primeiro o entendimento do processo do musical. Segundo, o conhecimento que eu adquiri da história da Rita, da história da música brasileira, a minha desinibição de cantar, assim, sabe? De falar: não, agora tudo bem, não sou cantora nem nada, mas não, se precisar que eu cante numa peça, eu canto, vamos lá. Mas diga ao povo Mas eu sou uma pessoa que eu normalmente gosto de concluir os processos, assim. Eu fico muito feliz de chegar ao fim de uma temporada. Tem gente que fica muito triste, eu não. Eu olho com olhares saudosos, assim, mas na hora que eu tô terminando o ciclo, eu realmente fico muito satisfeita. O Rita Lee, então, principalmente me trouxe muitas alegrias, me trouxe, enfim, momentos que eu nunca vou esquecer, que foram tão importantes para mim, para minha carreira, para minha vida, para minha pessoa. Eu saio do Rita Lee, mas a Rita Lee nunca mais vai sair de mim. Foi o espetáculo que mais me deu trabalho, que mais me deu frutos também, sabe? A gente foi indicado a muitos prêmios, a Mel ganhou alguns, nós ganhamos outros. Ninguém esperava isso, a gente montou para ficar 3 meses em cartaz. E de 3 meses em cartaz também no 3º ano. Mas quando você fala em final de turnê, me dá até uma dor no coração, porque por mim a gente ficava em cartaz para sempre. Mas a gente não gosta de pensar que é o fim, porque a gente tem um convite de voltar em 2017 para fazer mais um ano o Brasil inteiro. Ai, que beleza. Então talvez esse seja só uma pausa. Para todos nós vir para cá todo dia fazer esse espetáculo é bacana, porque a gente sabe que o que chega aqui na plateia é o melhor que a gente tem para dar e o que chega daqui para lá é melhor ainda.
mulheres brancas e mulheres negras têm socializações completamente diferentes, porque não é só gênero, é raça e é classe. Classe está diretamente ligada à raça. Oi, Nathalie. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Imagina, o prazer é meu. Por favor, fica à vontade aqui na nossa casinha. Muito feliz mesmo em te receber aqui. Acho que o bate-papo vai ser bom. Acho que eu vou aprender, quem está em casa vai aprender mais também. Vamos todos curtir junto esse bate-papo aqui. Você tem um canal no YouTube, né, o Afros e Afins, e lá você posta dicas de maquiagem, de cabelo, mas você também fala muito sobre empoderamento, feminismo negro, enfim. Queria que você contasse primeiro pra gente como é essa sua rotina de produção mesmo, como é manter um canal no YouTube, assim, o que você faz todos os dias? Fala um pouquinho pra gente disso. Então, assim, tem dois lados do fato de eu ter um canal. Tem um lado que é muito positivo, porque é uma coisa que eu gosto, porque eu cresci no YouTube, né? A minha adolescência inteira foi vendo tutoriais de maquiagem, aprender a fazer um olho esfumado, essas coisas. E aí eu entrei na universidade, faço ciências sociais. E aí eu achei que o YouTube era um espaço em que eu poderia unir duas coisas que eu gostava muito. Uma que é o YouTube, e quem geralmente assiste o YouTube quer estar no YouTube. Sim. Porque você tem um desejo de protagonismo, porque você sabe que você pode estar lá. Porque... E é super democrático, né? Deveria ser um espaço super democrático. Mas não é tanto. E por que acaba não sendo super democrático? Essa é a minha experiência, por exemplo. Eu moro sozinha, em república, eu estudo, eu faço uma série de coisas. E o YouTube, ele, ao invés de ser necessariamente um hobby, ele acaba se tornando uma responsabilidade a mais na minha vida. Sim. A partir do momento, enquanto eu estava fazendo no começo, estava tudo perfeito, era uma coisa fofa. Só que depois, quando você começa a ver responsabilidade no que você fala, a coisa se complexifica um pouco. Eu entrei no YouTube sem saber editar, sem saber cuidar de vídeo, sem compreender absolutamente nada sobre a lógica da plataforma. Então, para além de eu pensar nos conteúdos dos vídeos, eu tive que me atualizar em uma série de coisas. Até hoje eu gravo com o meu celular, o que é uma grande dificuldade, mas eu vou mudar isso em breve. Daqui a pouco, né? Felizmente. Tô chegando lá. Tô chegando aos poucos. Esse é o recorte que eu geralmente faço, não só para mim, mas a maioria das pessoas negras que estão no YouTube, elas enfrentam essa dificuldade. Porque a gente tem uma tripla jornada, e eu não sou mãe. Mas além de dar conta, de produzir conteúdo, de estudar para os vídeos, elas ainda trabalham, elas ainda são mães, donas de casa, elas fazem... E acaba sendo a mesma coisa para mim, só que com responsabilidades um pouco diferentes. E como é que você escolhe os temas que você vai abordar? O que é que te inspira, assim, para ter o seu canal? Eu passei por um processo, depois que eu entrei na universidade, de autoconhecimento, conhecimento do mundo, da sociedade ao meu redor. E isso fez com que eu começasse a refletir. Por que eu só tive acesso a isso quando eu entrei na universidade? Eu estava, por exemplo, no YouTube, que é uma plataforma democrática. Se alguma pessoa no YouTube tivesse tirado algum vídeo, algum momento de um pequeno vídeo para falar sobre a autoestima da mulher negra, para falar sobre feminismo, para falar sobre racismo, talvez todo esse meu processo de autoconhecimento tivesse sido mais rápido. Quando eu penso no YouTube, eu penso em uma série de mulheres, muitas mulheres negras, que por meio do YouTube se autonomizaram em relação ao cuidado com os cabelos. Então, a gente não tinha informação em revistas, a gente não tinha informação na televisão sobre como cuidar de cabelo crespo, por exemplo. O YouTube trouxe uma massa de mulheres negras que falava sobre cabelo. Então, agora a gente está super autonomizado em relação aos cabelos. A gente sabe cuidar muito dos nossos cabelos. Mas a questão agora é criar um outro movimento. Para além da gente se autonomizar em relação ao nosso cabelo, ao cuidado com o nosso corpo, se autonomizar intelectualmente, entende? Sim. Saber politicamente, saber sobre nós, exatamente. Né? Com certeza. Empoderamento é quando a pessoa tem consciência de que ela está numa posição de subordinação e que ela reproduz o discurso de quem a oprime, que ela internaliza, de certas formas, a ação ou a fala ou as ideias daquela pessoa que exerce uma coerção sobre ela. Eu só fui ter compreensão de mim, de fato, do lugar que eu estava na sociedade quando eu entrei na universidade. Isso foi muito triste, porque lá eu tive acesso ao feminismo negro, lá eu tive acesso a mulheres negras que tinham consciência de quem eram. E se eu não tivesse entrado na universidade, eu me pergunto,
E ainda mais ciências sociais, né? Ainda então acho que foi um... Foi chegar choque. chegando. Exatamente. Eu vim de Assis, interior aqui do lado. E uma realidade super uma redoma de passar no vestibular, daquela vida do interior. Então quando eu entrei em ciências sociais, foi tipo, nossa, existe um mundo que estava agindo sobre mim, eu não tinha compreensão nenhuma. Por essa luta está crescendo cada vez mais em relação ao empoderamento, à imagem da mulher. E eu acho que a gente vê um pouquinho mais de campanhas voltadas para a mulher negra. Alguns produtos vêm surgindo, né? Mais brinquedos. Mas eu tenho a sensação que ainda é pouco, né? Porque você sente que está mudando? Os negros estão ganhando mais espaço hoje? Eu sinto que está mudando, mas eu sinto que é um movimento muito mais de não oferecer, mas de ceder, né? As mulheres, vamos falar sobre indústria de cabelo, capilar. As mulheres negras estavam no YouTube falando como cuidar dos seus cabelos com produtos naturais. Aquilo foi uma oportunidade de venda. Essas marcas, elas não decidiram de uma hora para outra apoiar mulheres negras, mas elas viram ali uma oportunidade de mercado muito grande. Porque até pouco tempo atrás, e isso eu faço como uma autoavaliação mesmo, eu achava que era minoria da população. Até eu ir pesquisar também e falar, não, pera lá, quantos por cento é a população negra hoje no Brasil? E aí você percebe que é maioria, né? Não é minoria. E aí, por mais que esteja crescendo, esteja havendo essa evolução do mercado específico, a gente quase não vê os negros nas universidades, enfim, nos trabalhos, principalmente na grande mídia, na TV. É uma coisa muito complicada, porque nós somos 53% da população negra e parda, se eu não estou enganada, e nós não somos a minoria, né? Nós somos a maioria, mas somos a minoria em direitos. Porque nós não temos o acesso, nós não temos a oportunidade. E essa questão de dizer que não tem oportunidade, que a oportunidade é para todos, é uma falácia. Não existe isso. E é muito complicado você criar, porque esse movimento, hoje em dia, a mulher negra, o homem negro está sendo visto. As redes sociais, o acesso ao poder de fala, de voz dentro desse meio, está dando pra gente uma força muito grande, que até um tempo atrás a gente não tinha. Até 5 anos atrás não existia. Você se incomodava com uma propaganda que você via na TV, mas você não causava nada. Hoje em dia, uma coisa vira um mundo. Eu tenho uma amiga incrível que ela fala isso, Ana Paula Chongani, ela também tem um canal no YouTube. Ela fala, a gente não tá na TV, mas a gente tá no YouTube. Então vem pro YouTube. A gente convida as pessoas negras que não se sentem representadas a estar no YouTube com a gente, falando sobre nós, falando sobre as nossas vidas, nossos interesses, nossa estética, nossos conhecimentos específicos que não existem na televisão. Se a TV não quer passar, se a grande mídia não quer colocar, então a gente boicota e faz um outro movimento nosso. É muito gostoso ver esse processo todo acontecer e eu acho que ele está cada vez mais forte. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho também, Nathalie, acho que você vive muito isso, né? Acho que existem muitas polêmicas em relação quando se fala feminismo e feminismo negro, né? Que o feminismo negro traz outras nuances, né? Então, essa é a questão que mais gera debate dentro do meu canal, porque eu deixo muito bem evidenciado que é um canal voltado para mulheres negras. Mas ele é aberto, a informação está aberta para quem quiser entender, homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans branca. Mas só que isso gera polêmica, porque parece que você está dividindo, quando na verdade não, mulheres brancas e mulheres negras têm socializações completamente diferentes, porque não é só gênero, é raça e é classe. Classe está diretamente ligada à raça. Então, são várias nuances que juntas elas fazem com que a gente tenha relações com a sociedade, com a vida completamente diferentes. E é muito engraçado, porque as pautas do feminismo branco, elas são diferentes num nível assustador do que seria para a mulher negra. Uma coisa que eu sempre falo que é uma coisa óbvia, que é o básico para a gente ver como essa mudança é diferente, é que hoje em dia mulheres brancas estão lutando por uma liberdade sexual, uma liberdade do corpo, porque isso foi negado, porque elas eram as donas de casa, porque os maridos traíam e tinham essas questões todas muito bem resolvidas e a mulher não. E o movimento da mulher negra é completamente contrário. A gente não precisa lutar por uma libertação sexual, porque os nossos corpos são vistos
de forma hipersexual ao longo da história. Então é questão de você observar as especificidades de cada uma dessas pessoas que você está falando, porque nós não somos um saco de pessoas iguais que precisam das mesmas coisas, né? Muito pelo contrário, a gente precisa tratar com diferença para que todas sejamos iguais. Com certeza. O seu canal, ele cresceu super rápido, né? Voltando a falar do canal, hoje, acho que foi 8 meses que você criou ele, por aí, né? vai fazer, em julho faz 1 ano. Nossa, já 1 ano aí de canal, mais de 70 mil inscritos, assim. O que você acha que deu esse boom aí no canal, Nathalie? Então, uma das coisas que a gente fala muito, conversando com o pessoal do YouTube, que está dentro dessa plataforma, é que existe um nicho de canais negros dentro do YouTube e esses canais ficam num limbo, que a informação só circula entre a gente. O que aconteceu com o meu canal é que eu fiz um vídeo com a Jojo e aquilo explodiu. E é muito engraçado porque as pessoas chegavam em mim e falavam: eu nunca tinha ouvido falar de feminismo negro, sendo que tem mulheres negras discutindo isso incansavelmente dentro dessa plataforma, dentro do Facebook, só que a informação ainda fica entre a gente. Você falou que no YouTube, vocês que têm canais sobre a temática negra, né, não sai muito desse meio de vocês. Queria que você nos desse dicas mesmo de outras pessoas bacanas que tenham canais super interessantes, tão interessantes quanto os seus, pra gente chegar até elas também, enfim, a gente divulgar cada vez mais. Eu fiz logo que meu canal estourou, depois desse vídeo, eu fiz um vídeo indicando várias mulheres negras e pessoas negras, porque eu fiquei assustada, porque as pessoas estavam dizendo: nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que legal você falar sobre isso. Falei: gente, eu não sou a única falando sobre isso, existem muitas. Pra falar assim por cima, tem a Ana Paula Chongani, que é uma mulher negra maravilhosa, que fala sobre maternidade, que fala sobre a relação, como educar crianças negras. Tem também uma outra que é mãe, que é Ignalda Cortes, que fala também sobre... É muito legal você ver mulheres falando sobre educação de crianças negras, porque é o que as nossas mães precisavam. Tem Shan Ravelli, que fala sobre beleza, autoestima da mulher negra. Tem também, para a parte dos meninos, tem um rapaz chamado Murilo, de um canal que chama Muro Pequeno. E ele é incrível porque ele é gay, ele é negro, ele é católico, e ele tenta juntar tudo isso e discutir por um viés político e crítico. Tem também... Para fechar, vamos lá, o PH Cortes, que é um menino de 14 anos, não sei se você já ouviu falar sobre ele, ele é uma sensação. E ele fala sobre heróis negros brasileiros. Eu conheço ele mais pessoalmente. E ele criou um canal porque ele sentiu que a gente tinha vários heróis, tipo Malcolm X, Luther King. Mas e os heróis negros brasileiros? Por que eles não estão nos livros? E o canal dele é dedicado a isso. Legal. Então existe um mundo de pessoas negras que estão discutindo negritude dentro do YouTube. Só que esses canais geralmente não explodem por uma série de questões estruturais. E também porque, às vezes, as pessoas não sabem que querem saber sobre aquilo. Sim. Então, é bom a gente estar em todos os espaços e poder divulgar isso aqui. Eu fiquei super feliz. Desejo sucesso, que você continue viajando e brilhando, obrigada. E que mais pessoas visualizem você saindo do interior e ganhando o mundo cada vez mais, viu? É isso mesmo. Agora é hora do Pronto Falei. Um mesmo assunto com 2 pontos de vistas distintos. Vamos ver as opiniões aí de hoje. Hoje eu tô aqui para contar para vocês por que eu prefiro o Twitter e não o Facebook. Então são 3 motivos básicos, tá? O primeiro desses motivos é que, dentre as redes sociais todas, o Twitter é a única que a gente realmente consegue acompanhar as coisas em tempo real. Para quem gosta de saber notícia, para quem gosta de se manter informado, para quem quer saber o que está acontecendo nesse momento exato, é a melhor opção. Eu prefiro o Facebook, vou explicar por quê. O Facebook não me dá limite de caracteres, o Twitter me dá. Segundo motivo. Para quem gosta de assistir televisão que nem eu, é uma delícia usar o Twitter, porque você tem a sensação ali, como todo mundo comenta os programas favoritos, você tem aquela sensação de que você está assistindo no sofá de casa com um monte de amigo, todo mundo fazendo piada e todo mundo falando mal da TV, né? E eu acho que no Facebook você fala com um público maior e mais diversificado. Eu sinto que o Twitter é segmentado, é um público mais classe média alta, universitário.
No Facebook você fala com todo mundo. O terceiro motivo que faz eu gostar muito mais do Twitter do que do Facebook é que no Twitter a zoeira não termina nunca. O mundo ele pode estar acabando, que você vai entrar no Twitter e ele vai estar pegando fogo de piada. Vai ter meme, vai ter piadinha, vai estar todo mundo dando risada. Não deixe de visitar a página do Artefato no Face e nos contar com qual ponto de vista você se identifica mais. E se quiser também dar a sua opinião, é só mandar o seu vídeo pra gente. Agora vamos conhecer um dos artistas que está presente no projeto da Unesp Mapas SP Artes Visuais. O Emiliano, ele cria e recria obras a partir dos mais diferentes suportes. Artista visual, mas eu sempre pensei que eu sou um operário da arte, né? Meu trabalho eu venho desenvolvendo já há 30 anos, né? Eu trabalho com arte visual e sempre procurando novos suportes, né? Novas técnicas e sempre trabalhando. O artista acho que tem isso, né? A gente não pode ficar incomodado só num tipo de material. Porque a natureza, a sucata, ela te dá isso também, né? Um despertar para você resolver um trabalho diferenciado, né? Eu gostava muito de desenhar no chão, desenhava com giz, com carvão, né? Aquela brincadeira de criança e fazia muito desenho, né? Em rua, em calçada. Né? E aí eu corri o mundo que eu falo, o Brasil, né? Tipo, viajar como hippie, né? Na época era nos anos 70, marcou muito o liberal, né? Vamos colocar assim. Então você vai aprendendo com as pessoas que vai cruzando pela estrada, né? Vai tomar banho, sabe? É uma coisa que o hippie que tomava banho. E de repente despertou que de repente o que eu gostaria de fazer era isso, é arte. E com o tempo entrei na faculdade, na Unesp, né? Comecei a trabalhar como profissional, né? Depois que saí da faculdade. E hoje o meu trabalho ele é bem visto, ele é reconhecido. O meu ateliê, eu acho que eu não considero um ateliê, eu considero ele como uma oficina, onde eu posso fazer o que eu quero. Se eu quiser limpar, eu limpo, se eu não quiser, eu não limpo, sabe? Mas eu sei onde está tudo. Eu acho que isso que me inspira, essa coisa desorganizada, sabe? Eu vejo as imagens, eu vejo o que eu quero fazer dentro dessa bagunça, né? Eu trabalho muito com abstrato, né? Na escultura ou na pintura. Então eu nunca tenho um início assim, do que eu quero fazer. Eu começo e dobro ali, soldo aqui, dobro lá. De repente eu vejo o resultado. Tem pessoas que gostam de arte, tem pessoas que compram a arte. A arte é isso que você está vendo aqui, ó. Eu sou um bom arteiro, eu gosto da arte. Arte é arte. O Artefato de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muitas novidades. Até lá, aproveite, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Eu te espero na semana que vem. Uma ótima semana a todos. Até lá. Tchau, tchau.